From Science to People, a Fibernamics podcast. Boa tarde a todos. Mais uma vez é sempre um prazer participar nestes momentos de inspiração do Fibernamics que acabam por nos contagiar os dois lados da barricada, tanto quem faz ciência como quem depois poderá utilizá-la a fazer produtos inovadores. E a verdade é que chegamos ao momento chave desta tarde, que é o momento do matchmaking, ou seja, se até aqui o Raul nos esteve a mostrar as tendências já disponíveis no mundo da ciência, as soluções que já estão no fundo, ao alcance de quem faz ciência e de quem quer fazer inovação. Vimos também o Jorge Nadais a falar-nos das várias oportunidades que surgem com os fundos europeus que nos permitem reduzir o risco da inovação. No fundo, há uma partilha de risco e uma aposta de que, fazendo esta união entre o mundo das empresas e o mundo das universidades, da investigação, se consegue chegar mais longe, fazer produtos inovadores e serviços que marquem a diferença, se distingam não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional e, por arrasto, contribuam para uma economia mais resiliente. E agora, no painel que se segue, com os especialistas que aqui vamos receber hoje, vamos procurar perceber qual é o Tinder perfeito para, de facto, aproximar a necessidade de inovação das empresas com quem tem a oferta de conhecimento para depois dar resposta a procuras que provavelmente até ainda nem sabemos que existem ou que vão existir no médio e no longo prazo. E a verdade é que falamos muito agora de agendas mobilizadoras, fazem parte do jargão do PRR, mas a agenda mobilizadora já é a agenda do Fibernamics de há 10 anos esta parte. E é o que vai acontecer precisamente aqui, ao longo da tarde, depois desta sessão de tertúlia e depois do networking que vai acontecer a seguir a esta nossa conversa. Só para vos dizer que, à partida, isto vai ser uma conversa, eu trago aqui muitas questões quentes para trazer à discussão, mas creio que há a oportunidade do público também colocar perguntas durante a sessão. Por isso é uma questão depois também porem a mão no ar. Se quiserem colocar perguntas, eu vou estar atento, que é para que isto também seja uma conversa interativa entre nós. E para conversar, recebemos então aqui hoje, vou ter a ajuda de 4 convidados especiais, desde logo Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, da Associação Empresarial de Portugal. Pode vir, Luís? Seja bem-vindo. Recebo também da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, Raquel Meira, é a Diretora de Serviços do Desenvolvimento Regional da CCD-RN. Podem aqui ocupar os vossos lugares. Fernando Cunha, da Associação Fibernamics, que nos vai explicar como é que este matchmaking pode acontecer entre estas interfaces que servem de ligação entre as universidades e o mundo real das empresas. E, por fim, também quem nos vai trazer aqui um olhar micro e macrocósmico do mundo da economia e do estado de saúde da economia nacional. Temos aqui Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho também. Sejam muito bem-vindos. Ora, eu começaria desde logo, até temos aqui a questão do equilíbrio do género, temos aqui apenas uma senhora, eu começaria aqui neste caso pela Raquel. Falamos muito do Norte e começaríamos mesmo por falar das empresas, ou seja, o que é certo é que viemos uma pandemia, estamos a recuperar dela, vamos agora aqui este abalo da guerra e a crise que ela trouxe quanto às cadeias de abastecimento, a crise energética. A questão que se coloca é, as empresas da região resistem e estão capazes de, ainda assim, bolinar contra estes ventos contrários e inovar? Sim, a resposta, obviamente eu não faço futurologia, a resposta tem que ser, na minha perspectiva, baseada naquilo que conhecemos e no passado que estudamos em situações de certa forma, análogas. Nós temos na Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte e especificamente no meu departamento, Desenvolvimento Regional, sempre a pretensão de estudarmos e acompanharmos as dinâmicas económicas e sociais, ambientais da região. E a resposta à sua pergunta é muito curioso, porque nós, utilizar a palavra resiliência, nós de facto já, se a memória não me recorda, logo após a crise de 2011, fizemos um artigo e uma análise profunda àquilo que depois acabámos por concluir, que era a resiliência das empresas da região Norte. E porquê? A maior resiliência face às outras. Naturalmente, nós sendo uma das regiões, uma das 5 regiões do continente de Portugal, comparámos-nos com as outras e naquela perspectiva nós tivemos a crise de 2008, a crise
mundial de 2008, depois tivemos uma mais interna em 2011 e foi possível nos anos seguintes verificar como é que as empresas tinham, de facto, as empresas do Norte tinham sido menos afetadas, embora obviamente tivessem tido uma crise, elas sentissem a crise, mas foram menos do que as outras noutras regiões do país. E recentemente, no final do ano passado, também voltámos a fazer o mesmo exercício porque estávamos novamente perante a crise pandémica e fizemos de facto uma publicação que gostaria de convidar todos, obviamente, a poderem consultar no nosso site a publicação que é Norte Estrutura. Ela é feita não de uma forma casuística, de vez em quando, portanto, e foi feito o último número exatamente sobre a resiliência das empresas face à crise que foi a crise pandémica, que foi o ano de 20 e 21, e já tendo disponíveis as contas das empresas do ano de 20, foi possível, de facto, verificar uma série de indicadores das empresas que nos reforçaram a ideia que já nós tínhamos de que, de facto, as empresas da região Norte são mais resilientes. É óbvio que, se calhar, até o Luís fará melhor esta ponte, que é dar a explicação do porquê, não é? Obviamente que as estatísticas e os estudos nos dão uma certa informação, mas depois há sempre uma tentativa mais especulativa, eu diria, porque não é baseada em estudos que certamente a Academia fará, e por isso acho que há uma ligação positiva de discutir esta questão da resiliência das empresas. Para mim, para nós, há explicações que vão, desde logo, de nós termos um setor, eu hoje em dia diria, secundário bastante forte, porque é muito tradicional, desde há 26 anos que eu estou neste Departamento de Desenvolvimento Regional, é muito tradicional nós dizermos que a região Norte é industrial e é exportadora. Mas eu gosto, pessoalmente, gosto de também trazer, aliás, até muito nesta região, a questão da construção civil e a questão da energia, que nós, talvez não sendo uma sede, digamos, não temos aqui empresas, temos nós na região uma praticamente autonomia, se fôssemos, digamos, um país, não é? Por absurdo. Temos quase uma autonomia energética. Ou seja, no fundo, assim, o exemplo da região Norte vem mais uma vez corroborar a ideia de que desta importância da reindustrialização, e para mais depois de uma pandemia que veio cortar as cadeias de abastecimento, e por isso é cada vez mais importante também termos uma deslocalização, aliás, um regresso à base da cadeia de produção dentro da própria Europa, e isso, nesse aspecto, temos aqui uma vantagem competitiva. Mas se essa pode ser uma explicação para a resiliência, e aqui a pergunta que eu fazia ao Luís Miguel Ribeiro, se há mais alguma razão que explique também essa mesma resiliência, ao mesmo tempo também quais são as fragilidades que importa ultrapassar e que provavelmente estes fundos que vão agora ser aplicados durante a próxima década podem de alguma forma contribuir para mudar aqui de paradigma. Eu, lançando aqui um bocadinho já de achas para a fogueira, o facto de uma esmagadora maioria dos nossos empresários não ter uma formação superior, por exemplo, haver aqui um déficit de qualificações, essa pode ser uma das grandes fragilidades que deveria ser combatida a todo o custo com este elan dos fundos europeus? Muito obrigado. Começar a comentar com os meus colegas do painel, também estão aqui connosco. Obrigado à Fiberdynamics pelo convite. Eu começaria por citar um autor desconhecido, ou pelo menos uma citação que é atribuída a diferentes autores, que é difícil fazer previsões, especialmente para o futuro. Hoje mais que nunca. Pronto, e hoje mais que nunca isto é uma realidade. E por isso eu não sei o que é que vai fazer a diferença num futuro próximo. Agora sei o que é que tem feito a diferença naquilo que têm sido as diferentes situações porque temos passado, os grandes desafios que temos vivido. Eu não sei se podemos fazer esta distinção entre empresários do Norte, empresários do Centro e empresários do Sul, porque eu acho que o país é demasiado pequeno para estarmos aqui a fazer esta divisão, até porque há empresas cujos resultados aparecem como sendo da região de Lisboa e as empresas estão cá e ao contrário, por isso eu não faria muito esta distinção. O que eu diria é que nós temos, de facto, empresários com ADN
que faz com que, apesar de algum déficit de qualificações, como referiu, e na indústria transformadora, esse déficit é ainda mais expressivo. Nós temos cerca de metade, cerca de 50% dos empresários têm qualificação máxima ou ensino básico ainda na indústria transformadora, o que é de facto um desafio, mas que é um desafio que pode não ser um problema, porque nós também temos que, uma vez por todas e cada vez mais, perceber que uma coisa é o empresário, outra coisa é o gestor. E nós, em Portugal, confundimos muito que o empresário tem que ser o gestor da empresa e cada vez mais eu acho que devemos fazer esta distinção, porque o empresário é o acionista, é o sócio, é o dono, não tem que ser necessariamente o gestor. E ambos podem conviver bem um com o outro, não é? Nenhum faz sombra... Seria saudável que isso fosse ainda mais. Ora, se nós formos um bocadinho atrás e formos à última grande crise que vivemos, nós percebemos o ADN dos nossos empresários. Nós fomos, apesar da grande crise que tivemos, a crise financeira, etc., nós, depois disso, atingimos uma intensidade exportadora de cerca de 54% do nosso PIB. Ou seja, os nossos empresários, perante grandes desafios, perante grandes dificuldades, foram capazes de se reinventar, foram capazes de criar soluções e, naturalmente, com o apoio das instituições, das empresariais, das universidades, todo este trabalho que foi feito. E por isso, eu diria que aqui o que faz a diferença é o nosso ADN português, o nosso ADN dos empresários portugueses, que é suficiente até um determinado patamar. Depois temos a tal fragilidade, que não só ao nível dos empresários, mas também dos colaboradores das empresas, que na indústria transformadora se coloca a mesma questão das qualificações. E depois temos aqui esta questão que hoje faz todo sentido ser aqui, voltar a repeti-la, porque nós também, quando olhamos para as apresentações que estão feitas e vários seminários, percebemos que está tudo identificado, está tudo perfeitamente, estamos todos perfeitamente conscientes dos desafios. Falta é operacionalizar, Falta é operacionalizar. Fazer aqui o matchmaking. Exatamente. O produzir conhecimento, de facto, nós hoje cada vez mais produzimos, e conhecimento de grande qualidade, aliás, ao nível de formação dos nossos recursos humanos, que aqueles que nós não conseguimos reter cá vão para o estrangeiro e são muito reconhecidos. A questão da inovação vai sendo também cada vez mais uma área onde vamos crescendo e vamos tendo cada vez mais bons exemplos nesta área da inovação. O que é que falta? Falta criar valor acrescentado com este conhecimento e com esta inovação. E isso é que tem que ser a grande aposta. É esta aproximação entre aqueles que produzem conhecimento, inovação, e os que podem acrescentar valor a esse conhecimento e inovação produzido. E este é um trabalho que tem que se ir fazendo. É verdade que tem sido feito, é verdade que temos tido muito mais interação entre o sistema científico-tecnológico e as empresas, mas há um caminho ainda longo a fazer. Nós temos uma dimensão pequena, nós temos que nos afirmar pela inovação, pela diferenciação, e depois, naturalmente, isto leva-nos a outras questões, como sejam aquelas que referimos aqui já antes, que têm a ver com as questões da economia circular, que são muito importantes, e nesta fase em que o euro face ao dólar se desvalorizou, as importações estão mais caras e nós podemos e devemos substituir muitas destas importações que pesam cerca de 30% na nossa balança comercial por produção nacional. Por isso é que a AEP apresentou um projeto e um programa para a reindustrialização do país. Devemos apostar nisto, nos nossos recursos endógenos, etc, etc. Mas isso seria aqui já uma outra abordagem. Devemos ter tempo agora durante os próximos minutos. Não vamos ter muito, porque de facto o tempo voou ao longo da tarde. À vontade. Toda a gente aqui na sala acho que vai compreender, ainda para mais aqui com os holofotes, não ajuda. Falar em holofotes, energia, isto é muito fácil, Fernando Alexandre. Estamos a falar desta vontade de facto ultrapassar estas fragilidades e de tentar inovar. Mas inovar no momento em que há empresas que até têm a dificuldade de ter que lidar com contas astronómicas de energia que aumentaram de forma extraordinária durante este último ano, não é fácil sobreviver neste contexto. Agora, a questão que se impõe, e como falávamos até antes da sessão começar, até que ponto o PRR pode ser, pelo menos, o primeiro passo, o PRR, e não só, e o Portugal 2030, para começar a criar os primeiros mecanismos de autonomia energética, de forma a que as próprias empresas possam viver até mais desligadas da rede, produzir a sua própria energia, cogeração. Até que ponto também este investimento que está claramente vocacionado para isso, e de facto é prioritário nestas verbas, até que ponto esse pode ser o princípio do início de um novo paradigma no que toca ao gasto energético em termos industriais, do nosso tecido fabril? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite e parabéns à Fibernamics pela iniciativa e pelo percurso de sucesso que fez até aqui e muito sucesso para os enormes desafios que têm pela frente.
Eu acho que o PRR acaba por ser muito diminuído com o novo contexto, não é? Ou seja, se há a dimensão que foi afetada pelas mudanças recentes, e em particular, ou de forma muito, muito clara, pela invasão da Ucrânia pela Rússia, é precisamente a questão energética, ou seja, é uma mudança enorme e que vai acelerar esta mudança de paradigma energético. E desse ponto de vista, se nós olharmos para o PRR, aquilo que era a componente da transição energética estava muito ligado à mobilidade, à eficiência energética dos edifícios, que continua a ser importante, mas há aqui outras questões maiores agora, porque basicamente uma parte, ou seja, é basicamente toda uma infraestrutura e toda uma base de abastecimento que se altera rapidamente. Ou seja, nós já tínhamos o shutdown das centrais nucleares na Alemanha, e isto basicamente é em cima disso, que já era uma mudança grande, temos o corte do abastecimento, ou seja, anunciado pela União Europeia, mas antecipado pela Rússia, e previsível, do petróleo e do gás. E isso implica toda uma infraestrutura nova, ou seja, isto não é uma mudança que se faça num ano, 2 anos. Não se faz um paradigma novo de um dia para o outro, não é? Não, isto vai demorar muitos anos, são bilhões de euros de investimento, e é toda uma lógica de fornecimento energético diferente. Ou seja, nós já tínhamos esta mudança em curso, que já estava a exercer pressões sobre os preços, ou seja, o problema do aumento do preço do gás natural é muito anterior à guerra. Agravou-se anterior, ou seja, veio do ano passado, nós andávamos a discutir isso, e há razões que têm precisamente a ver com a mudança de paradigma. Eu acho que os engenheiros são sempre muito mais otimistas, e aqui há muito mais engenheiros do que economistas. É uma diferença que eu notei, porque tenho muitos amigos engenheiros, e com quem me farto de aprender, mas que são sempre muito otimistas em relação ao poder da tecnologia de garantir transições suaves para novos paradigmas. Se há onde eu nunca antecipei essa mudança suave, foi no energético, porque a energia tem a ver com tudo. Exato. Isto é só energia, não é? Nós temos energia em tudo, e por isso quando nós mudamos as fontes de energia e de abastecimento, a infraestrutura que nós vamos precisar, é brutal. Ou seja, eu antes da guerra já andava a dizer que a inflação era permanente, precisamente porque a pressão que isto vai ter sobre os custos. As energias renováveis gastam mais 40% de metais que as energias não renováveis. E raros, metais raros, que não estão ao alcance... Um carro elétrico tem, em média, 5 km de cabos. Quer dizer, o preço do cobre já tinha aumentado antes da guerra na Ucrânia mais de 40% nos últimos 2 anos. Mas isto traz outro desafio, Fernando, que é a questão desta recircularidade. O que eu quero dizer é que o PRR nisto é um pequeno detalhe para a mudança avassaladora que nós já tínhamos e que já se sentia, mas que com a guerra da Ucrânia acelerou. E por isso, indo à pergunta inicial, que é o impacto nas empresas, as medidas que o Governo tem anunciado são no sentido certo. Isto é, do ponto de vista europeu, é o que se tem feito, ou seja, basicamente tentar conter, seja nos combustíveis diretamente, seja nas empresas que têm uma percentagem de custos muito elevado nessa área, dar alguns subsídios para conseguir reduzir o impacto, porque esse impacto depois será passado para os preços e para as outras empresas, e por isso a estratégia tem que ser essa. Aquilo que o Hugo estava a dizer, isto vai demorar muito tempo, quer dizer, conseguirmos fazer a transição ao paradigma das renováveis que estávamos a fazer, que estávamos em Portugal em particular no bom caminho, mas isto não é uma coisa que se faça num ano, 2 anos, 3 anos, isto vai demorar muitos anos. E há empresas que vão sofrer um impacto muito grande. Ou seja, nós temos empresas que se calhar já estão a reduzir a atividade, algumas já pararam, e a capacidade de as manter a trabalhar vai depender disso. É muito difícil. Sendo que aquilo que está a acontecer neste momento, quer dizer, nós sabemos que há fábricas paradas na Alemanha neste momento. Em Portugal, surpreendentemente, eu não ouço nenhum apelo à poupança de energia, não consigo perceber isso. Fala-se muito agora da água, mas... Não, mas é da energia, ou seja, nós temos... Quer dizer, não há nenhum programa de poupança de energia que eu veja. A iluminação pública, eu não consigo perceber como é que não há neste momento postes desligados na iluminação pública. Neste momento, na Alemanha, eles não sabem como é que vão passar o inverno. Exatamente. E se eles não tiverem energia no inverno, nós, mesmo tendo fonte de energia, não vamos ter dinheiro para pôr o aquecimento a funcionar. Eu não consigo perceber como é que não há, em Portugal, neste momento, um discurso sobre poupança energética. Não existe. Ou seja, existe
E se dizem que não vai haver corte de gás em Portugal, claro que vai. Claro que vai. O gás vai chegar, mas há muitas famílias que não vão ter dinheiro para o fazer entrar. E por isso, o gás pode não chegar por 2 razões. Porque o abastecedor cortou ou porque o cliente não tem dinheiro para pagar, que é o que nos vai acontecer a nós. E por isso, eu não consigo perceber, por exemplo, como é que essa dimensão da poupança energética, eu não sei se há um problema por poupar ser austeridade, mas eu não consigo perceber. É que este discurso é essencial, e está aqui o Sr. Presidente da Câmara, eu não consigo perceber como é que as cidades portuguesas continuam com o mesmo número de luzes daquilo que eu vejo acesas que tinham no início da guerra da Ucrânia. Nós devíamos... A Universidade do Minho desligou o aquecimento em março. Eu rapei muito frio. E também na mensagem, já agora, não houve coragem de dizer que não havia dinheiro para pagar aquilo. Exato. Não há dinheiro para pagar neste momento o aquecimento. E não vai haver no inverno. E por isso eu não consigo perceber como é que não há... Ou seja, respondendo à pergunta do Hugo, há uma parte que tem a ver com comportamentos também. Porque até mudarmos e voltarmos a ter um sistema de fornecimento energético estável e económico, vai demorar muitos anos. E por isso temos que fazer esse trabalho. E há enormes desafios, e eu até gostava de falar de alguns deles, mas há uma parte de comportamentos e de redução de consumo que tem que ser feita. Ou seja, para evitar um racionamento compulsivo, pelo menos as pessoas, as entidades públicas assumirem assumirem que há essa mas é óbvio necessidade. que vai existir. Não vamos pensar que os alemães não têm gás e que nós vamos ter. Não, aliás, eles não têm porque ele não chega lá. E nós não temos dinheiro para o pagar. Porque quando os alemães não tiverem, ele aqui vai... Ele já disparou, vai disparar ainda muito mais. Aliás, é uma ausência de debate em Portugal sobre este tema que eu simplesmente não consigo perceber. Ora, a verdade é que a matéria-prima da inovação parte muitas vezes de problemas e desafios como este. E a pandemia foi um desafio, a própria guerra na Ucrânia comporta em si mesmo um desafio sistémico para a Europa por inteiro, mas para quem faz investigação, e nomeadamente uma associação como o Fibernamics, como interface que faz precisamente esse match entre aquilo que são necessidades e a procura de soluções, isto também traz oportunidades para criar soluções inéditas. E aqui, no caso da pandemia, soluções muito na área da medicina, da proteção pessoal. O Raul mostrava há pouco uma economia com o mínimo de toque possível, por exemplo. E a própria guerra, sabemos de antemão que assim que Putin invadiu a Ucrânia, todos os Estados começaram a elevar os seus orçamentos para a defesa. Ora, isto para quem faz ciência dentro do Fibernamics, que oportunidades de momentos eureka que podem estar aqui no horizonte? Sim, senhora. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar de uma forma especial os colegas do painel. Sim, de facto, infelizmente, quer as guerras, e utilizado na pandemia como enquadrando também dentro de uma guerra, foi assim que foi também classificada, ela vem fazer com que parte da inovação seja muito acelerada, a inovação que se calhar só estava prevista para entrar no mercado daqui a algum tempo, ela é muito acelerada, no sentido de responder a essas necessidades. E, de facto, a pandemia, começando pela primeira questão do Hugo, a pandemia trouxe-nos desafios a todos, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, que provavelmente não estávamos a contar e muitas das vezes não estávamos preparados para os enfrentar. E esses desafios, desde logo, assentam em dois grandes tópicos. Um, do ponto de vista das restrições que tivemos à nossa circulação, ao simples facto de podermos circular na rua, mas também há o desafio e a necessidade de termos que combater o vírus em simultâneo. Não é? E, portanto, nesse sentido, houve uma necessidade das empresas, dos centros de investigação, das universidades, de também elas se readaptarem e de também convergerem naquilo que era a necessidade iminente da resposta à pandemia. E aí houve a necessidade, e vimos diferentes atores, na mobilização e na alteração do seu ecossistema produtivo. Vimos empresas... faziam calças de ganga, passaram a fazer máscaras ou coisas do género. Houve também um apelo à criatividade, à transformação de todos nós próprios, a forma também como nós nos conectávamos e veio acelerar muito a integração das plataformas digitais que já existiam, mas que vieram trazer isso também de algo de novo. Mas também apelar muito à resiliência de cada um de nós e também às empresas e a essa necessidade. E há aqui um denominador comum, que já foi falado muitas vezes ao longo da tarde, que é a parte do conhecimento. E aí a Fibernamics penso que teve um papel muito ativo em disponibilizar o conhecimento que tinha vindo a desenvolver em anos anteriores e muitas das vezes até em áreas como, por exemplo, a área militar, aproveitando muito o tema do dual usage, portanto, conhecimento que estávamos a desenvolver em projetos anteriores no âmbito da defesa, conseguimos capitalizar e utilizar e colocar ao dispor
para o combate à pandemia, desde logo na questão da capacidade de filtração, no desenvolvimento de máscaras, luvas, batas, inclusive dispensadores de álcool gel, e conseguimos aproveitar o resíduo que era feito a partir das máscaras, conseguir criar dispensadores a partir desses polímeros que conseguimos reciclar, mas também criar a base e as estruturas fibrosas que permitiam criar estruturas com essas funcionalidades. Mas a nossa preocupação, além da resposta, efetivamente, à questão do combate à pandemia, foi ter a preocupação de criar plataformas tecnológicas e não apenas produtos que se esgotassem neles próprios. Por exemplo, se olharmos um exemplo muito concreto, no caso das máscaras, nós estamos a falar de um sistema, de uma tecnologia que é composta por um sistema de filtração. Essa mesma tecnologia é utilizada na filtração do ar, por exemplo, para purificar o ar ou no ar condicionado, ou, por exemplo, no caso das águas, para filtrarmos e conseguirmos remover metais, por exemplo, em lagoas, de efluentes. Ou seja, é com a mesma solução aplicá-la a diversas aplicações. É isso mesmo. A nossa preocupação é sempre essa, desenvolver plataformas tecnológicas que tenham esta amplitude e esta capacidade de intervenção. O Hugo falava já há pouco da questão da guerra, principalmente da Ucrânia, não é? E as oportunidades que essa situação encerra. Que surgimos. Recordando, por exemplo, o ano 2020, nós, por exemplo, tínhamos um investimento em PIB na área da defesa, grosso modo, à volta dos 1,56%. Estou a falar em 2020, porque 2021 não é exemplo, apesar de ter crescido, porque é antes de pré-pandemia. Hoje em dia temos, portanto, no caso do Primeiro-Ministro, assumiu publicamente que o orçamento para a área da defesa se iria situar, no ano de 2024, 1,66% do PIB nacional, francamente abaixo dos 2% que estão estipulados pela NATO para essa utilização. Contudo, na Fibernamics, esse é um tópico na área da defesa muito importante e que temos vindo também a trabalhar. E com provas dadas, ou seja, os capacetes que estão a ser usados na guerra pelas nossas tropas foram feitos com know-how português, os coletes balísticos. É isso mesmo, e para nós, mais uma vez, não esgotar apenas num produto, mas sim, nós, há cerca de 6 anos atrás, assumimos que a área da defesa é uma área estratégica para nós. E desde aí definimos que seria importante nós termos aqui quase uma plataforma de desenvolvimento de materiais à base de fibras para o setor da defesa. E desde aí definimos uma estratégia que consistiu em desenvolver um conjunto de tecnologias e aí explorar tecnologias pioneiras, como foi o caso dos materiais alcéticos, em que nos permitem minimizar e baixar o impacto, seja do ponto balístico, seja do ponto de vista de proteção pessoal, propriamente dito. Mas também tivemos a oportunidade de reunir um conjunto de investigadores e de pessoas que trabalham na área da ciência, com a organização da primeira Conferência Internacional na área da defesa. E, por acaso, realizou-se a última edição cá em Guimarães, a semana passada. O Ox Defense? O Ox Defense, portanto, e tivemos entidades tão prestigiantes como a US Army, portanto, cá a apresentar os seus trabalhos nesta área científica, o que denota, de facto, um interesse já muito grande esta área e que importância tem de relevante essa área. E, portanto, durante esse encontro científico, várias áreas foram definidas como áreas de tendência. A questão da proteção química, biológica e radiológica, portanto, é uma área, um tópico muito, muito importante em que as fibras têm um papel, de facto, muito preponderante para também serem utilizados. A área da balística, a área dos materiais mais leves, de alta performance. Também as abordagens que são biomiméticas, portanto, procuramos na natureza aquilo que... As soluções que a natureza nos dá, isso, aplicadas... cada vez mais, e falamos muito na área da sustentabilidade, é também uma área muito, muito interessante. E, no fundo, portanto, é algo que para nós já foi estratégico ao longo do tempo e que iremos continuar também a desenvolver. Isto é o universo da ciência. Agora, a questão que eu faço ao mundo das empresas. As empresas ainda vivem um bocadinho numa torre de marfim ou estão conscientes de que têm estas interfaces e esta abertura para criar respostas à la carte, quase que digamos assim, no universo das universidades? Ou seja, uma empresa que contacte a AEP e que vos peça ajuda, querem se submeter a um projeto e sabem que para ir à luta, se forem em parceria, partilham o risco e têm maior chance de poder obter financiamento. Neste momento, como é que a AEP está a encaminhar as empresas neste desígnio? Bem, esta questão tem vindo a ser, até inclusive, estimulada. As agendas mobilizadoras foram disso um exemplo. E estimularam essas parcerias para que as candidaturas fossem feitas em conjunto. É pena é que depois
quando se vai a pôr em prática, infelizmente ainda não há respostas, está tudo muito atrasado. O que é que corre mal? Corre mal porque nós não aprendemos com os erros do passado e vamos continuar a gerir os próximos programas comunitários de apoio com os erros do passado, com a burocracia do passado, com os atrasos do passado, quando o mundo hoje se transforma rapidamente e é preciso dar respostas com celeridade e as respostas que nós temos... Quando venham, as empresas já não estão cá. Ou já não estão cá, ou a necessidade já teve que ser satisfeita e não há capacidade de resposta para isto. E por isso, para mim o PRR hoje começa a ser quase um mito urbano. Quer dizer, o PRR e o PRR para já, vamos ver qual vai ser o efeito prático do PRR. Sabemos que a prioridade foi 2/3 para o investimento público, 1/3 para o setor privado, isso sabemos. Sabemos que a burocracia para aceder aquilo vai ser a mesma que tem sido. E vamos ver qual vai ser o efeito prático, porque se não vier no tempo certo e o PRR tem um prazo curto para a sua implementação, vamos já perder aqui a oportunidade de aproveitar estes fundos. E isto tem a ver com uma questão também, ou com várias questões, que é a definição de prioridades e tem a ver muito com aquilo que o Fernando Alexandre falava há bocadinho, que é nós metemos na cabeça a transição ambiental, metemos na cabeça que temos que ir para uma economia verde. É verdade, temos. Agora, quando e com que timings? Porque nós temos que definir prioridades e, neste momento, a prioridade é como é que temos energia nos próximos tempos para as empresas funcionarem, para o aquecimento e depois, sim, não podemos perder o foco na transição climática, na transição digital, em todos esses grandes temas que definimos. Agora, não podemos esquecer que há um presente que é preciso resolver para depois termos futuro. Que há dias o Farid Zakaria, no QSP Summit, na palestra dele, chegou ao fim para dizer que nós gostamos todos de nos focar em grandes temas, em grandes desafios, em grandes ambições. E esquecemos de resolver aquilo que temos já pela frente e de imediato para resolver, para depois podermos ter essa ambição. Ora, aquilo que o Fernando Alexandre disse, na minha interpretação, é isto. Nós temos estas questões para resolver no imediato, e por isso andamos a desligar as centrais as centrais de carvão, andamos a desligar tudo, porque queremos um mundo todo perfeito, etc. Mas o problema é que para chegarmos lá, há desafios no presente que é preciso dar resposta. E há aqui questões de competitividade das nossas empresas. Quando nós impomos às nossas empresas determinadas medidas ao nível ambiental, por exemplo, esquecemos que estamos a competir, e ao nível social, direitos humanos, que estão certas. Mas não podemos esquecer que estamos a competir com empresas de todo o mundo, em que isto não é sequer uma questão que se nos coloca e que isto a nós nos coloca aumento de custos no imediato, que nos faz perder competitividade em muitos casos. É claro que nós não somos nós que estamos errados, mas temos de ter noção da realidade. E há uma outra questão que é absolutamente fundamental e que eu acho que vai ser a grande questão dos próximos tempos, já é no presente e vai ser no futuro, que é a questão da demografia. É a questão dos recursos humanos, que é para as empresas, quer a questão demográfica do país, e neste caso de Portugal, e da Europa também, mas de Portugal em concreto. E nós devemos focar nestes grandes temas para depois termos a ambição de chegarmos aos outros. E vamos ver se esta demografia, mesmo os poucos portugueses que ficam, se sentem motivados a continuar cá. Os portugueses que ficam, os portugueses que emigraram, que é preciso de volta, e os outros países, que temos que criar condições para os outros. Fernando Alexandre, aqui o Luís Miguel focava aqui um aspecto crítico, que é sabido que a Administração Central vai acolher uma boa parte dos fundos do PRR, mas há o wishful thinking de que esta transição digital venha desburocratizar um bocado o aparelho do Estado. Agora vamos ver se, por exemplo, a própria avaliação das candidaturas será tão desburocratizada e tão eficiente como o sistema, como funciona o nosso portal das finanças e a maneira como o aparelho fiscal do Estado também funciona. Ainda vamos a tempo de que esta digitalização possa também agilizar, não direi os fundos do PRR, mas pelo menos a adjudicação e a avaliação de candidaturas no caso do Portugal 2030? No Portugal 2030 espero que sim, não é? Embora o que estamos a falar é basicamente num conjunto, numa área muito específica da administração pública, garantir isso. Para a administração pública como um todo, estamos a falar de muitos anos. A digitalização, para não ser apenas uma transferência de milhões de euros para empresas, para consultoras e empresas de software, precisa de um trabalho, que também pode ter o apoio das consultoras, de reorganização dos serviços. E é um trabalho que eu não sei exatamente em que estado é que está. Há um movimento que me parece muito positivo, que é de centralizar na Caixa Geral de Depósitos os ministérios todos.
Até para que não haja Gosto só não candidaturas da estética. perdidas em secretarias de Estado, onde depois a inércia leva a que o. Não, isso pode, tudo demora isso muito pode ser tempo. uma vantagem, porque nós temos os serviços e direções gerais partilhadas, sobretudo em Lisboa, e isso gera imensos problemas de eficiência. E por isso o primeiro trabalho é esse, ou seja, basicamente a reorganização orgânica com a definição das competências por Ministério e por Direção-Geral, e depois a partir daí, de facto, construir os sistemas de informação que deem ao decisor político e ao Diretor-Geral a informação que precisam, que é a informação diferente. Isto é um processo que exige competência, mas também exige liderança, estratégia, uma série de dimensões. Isto vai demorar anos, o que não quer dizer que para a área da gestão dos fundos não seja possível fazer isso Com maior rapidamente, porque sabe-se quais são os problemas, sabe-se o que é preciso fazer e por isso eu acho que há condições para fazer isso. A parte institucional é essencial. Há pouco estávamos a falar da qualidade dos gestores, que é um dos problemas que está identificado para o crescimento das empresas. Quando nós estamos a falar de crescimento das empresas, nós precisamos de ambientes como aqui o da Fibronamics e todo este ecossistema que anda aqui à volta, que permita transformar ideias em negócios e em empresas novas. Eu costumo dizer, é uma frase que eu vou ter que elaborar mais sobre ela, mas que de facto as empresas que vão mudar o país ainda não existem, não é? E eu gosto de pensar assim, porque sem desprimor para a qualidade daquelas que já existem, nós precisamos ou seja, eu não tenho muita fé nas grandes empresas que já existem e que ainda não são globais e que estão cá há décadas, porque é difícil, quer dizer, nunca tiveram a visão para serem globais, quer dizer, é difícil que, menos que venham uma mudança de gestão completa e faça isso. E por isso, a esperança que eu tenho sempre é nas novas que vão entrar e que vão obrigar aquelas que já estão no mercado a serem melhores e a serem inovadoras. E por isso, as condições institucionais para que surjam novas empresas inovadoras e que tenham condições para crescer é fundamental. E sem isso nós não vamos conseguir fazer, porque vamos precisar de empresas novas e são essas empresas novas que vão fazer concorrência sobre aquelas que já estão no mercado e vão obrigar as empresas que já estão no mercado a mexerem-se, a serem inovadoras. O Fernando Alexandre escrevia no Observador recentemente, pensando nas empresas que já existem, que para que estas alcançassem os níveis de produtividade e notoriedade de grandes empresas europeias era necessário que se posicionassem na fronteira da inovação, produzindo bens e serviços únicos e de alto valor e que os colocassem nos mercados globais. Estamos a falar disto, precisamente. Exatamente, ou seja, só para termos uma ideia, a produtividade de Portugal por trabalhador, atenção, em relação ao alemão é metade. Em 2020 ou 2021. E era metade no ano 2000. Ou seja, nós continuamos, em termos relativos, na mesma posição onde em 20 anos não conseguimos reduzir a diferença. Okay? E quando nós comparamos as empresas mais produtivas de um grupo de países europeus, onde está, por exemplo, a Alemanha, com as empresas mais produtivas em Portugal, a diferença também é cerca de metade. Ou seja, não é só a média. Obviamente, a média também reflete o facto das nossas melhores empresas não conseguirem competir e não estarem no mesmo patamar de concorrência que estão as dos países mais desenvolvidos. E por isso nós temos que fazer uma convergência, isto está estudado, ou seja, isto é uma das principais causas de países como Portugal estarem presos aqui numa armadilha em que nós andamos a marcar passo há 20 anos. Porque o nosso processo de desenvolvimento até o ano 2000 foi muito replicar o que se fazia, o que os outros faziam. Mas para passar para o patamar dos países mais desenvolvidos, chamados países que estão na fronteira, que depois têm as empresas fronteira, nós não podemos fazer o que os outros fazem, temos que fazer coisas que mais ninguém faz. E vendê-las a nível mundial e não estar a competir pelo preço, mas estar a oferecer algo que é único e que por isso tem muito mais valor e que nos faz e que nos permite posicionar... E inimitável, não é? E que não seja fácil de replicar. Sim, ou seja, que é único, não é? E, por exemplo, um exemplo que eu tenho dado ultimamente é o caso da indústria automóvel. Nós, na indústria automóvel, há 98% dos carros produzidos na Europa têm uma peça produzida em Portugal, que é uma coisa fantástica. Mas... E nós temos uma indústria de componentes automóvel muito importante. Mas nós só, de acordo com os dados do setor, nós só temos 2 empresas portuguesas que são fornecedores de primeira linha da indústria automóvel. Isto é, só temos 2 empresas portuguesas, que se pode dizer o nome, é a TMG e a Simoldes, que fornecem diretamente à marca. O que é que isso quer dizer? Nós temos uma indústria de componentes automóvel que fornece ao fornecedor da marca ou que fornece ao fornecedor do fornecedor da marca. São Tier 2 ou Tier 3. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos a fazer produtos de baixa complexidade que as nossas empresas produzem porque conseguem produzir mais barato. E por isso, basicamente, o que elas estão a fazer é sempre a esmagar as margens para conseguir ganhar. Empresas na Roménia, na Bulgária, na Polónia, e depois, obviamente,
não têm margem para pagar salários bons. Quer dizer, nós, quando vamos aos salários, que é a grande questão, às crianças felizes, os pais terem um bom salário é uma condição importante para as crianças serem felizes. Isto não quer parecer muito materialista, mas é uma condição importante, pelo menos para terem acesso a um conjunto de bens e de condições. É preciso que os pais tenham bons salários. E para eles terem bons salários, de facto, é preciso empresas que têm outra capacidade de inovação que depois vai permitir gerar produtos de mais complexidade, com preços mais elevados e salários melhores. Porque os baixos salários em Portugal... Outro exemplo que eu também tenho repetido, porque isso também foi falado aqui com a questão, no fundo, do teletrabalho, que alguém referiu aqui. Sim. Nós hoje temos... Por exemplo, em Braga sente-se muito buscar um setor tecnológico com uma dimensão já muito grande. Nós temos muitas empresas canadianas, do Reino Unido, de muitos países da Suécia, que vêm a Braga, estão à porta das empresas, dizem-me as pessoas das empresas baseadas em Portugal, que ficam obviamente incomodadas, a aliciar os trabalhadores dessas empresas para prestarem serviços para o Canadá ou para o Reino Unido, ficando em Braga na mesma, mas ganhando mais 40% ou 50%. Esse é que é o verdadeiro grande desafio, não é? E a minha questão é esta. Muitas vezes, a empresa é quase a mesma que está baseada ali em Braga. Na mesma área. Para a empresa que está no Canadá ou no Reino Unido poder pagar um salário 50% mais elevado, como é que isso é possível? Estamos a falar da mesma pessoa, com as mesmas competências. A questão é que ele, na organização portuguesa, está a produzir um software de valor muito mais baixo do que vai produzir na organização canadiana ou do Reino Unido. E por isso, o engenheiro é o mesmo, são geralmente engenheiros, a empresa até é a mesma, muitas vezes, são grandes multinacionais, O produto é que... só que não estão posicionadas no mercado internacional no mesmo segmento. Estamos a falar de multinacionais que estão em Braga, mas que estão a produzir software de complexidade mais baixa. E por isso de preço mais baixo e que por isso pagam salários mais baixos. Esta é a razão dos baixos salários. Qual é que é aqui a questão? Estas empresas, para poderem conseguir continuar a contratar esses engenheiros, vão ter que ter um plano de negócios diferente. Ou seja, eles vão ter, se quiserem pagar... Isto é excelente, esta concorrência. É a única forma de subir salários em Portugal. É a única maneira. O teletrabalho... Porque isto é a regra básica da economia. A concorrência, a pura... A pior coisa que existe é as pessoas não sentirem concorrência. Quer dizer, as pessoas acomodam-se. Isto é em todas as dimensões. Não há volta a dar. Isto é humano. Se a pessoa tiver... Por exemplo, há pouco falava da entrada de empresas. Nós podemos conseguir ter concorrência com mais empresas a entrar e a disputarem os trabalhadores umas das outras, ou podemos ter, agora com o teletrabalho, até uma empresa no estrangeiro. Isto é a melhor coisa que aconteceu aos trabalhadores portugueses. Não necessariamente a melhor coisa que aconteceu ao país, no sentido de Não, e ao país também. O que acontece, o que é bom para os trabalhadores é bom para o país. Sim. Se eles cá ficarem, é bom para o país. Mas os as impostos empresas pagam... vão ser obrigadas a mudar o posicionamento. Não tem hipótese. Sim. E se não mudarem, não vão contratar pessoas. Uma coisa, isto é humano. Alguém trabalha para uma empresa que lhe paga 1.500 euros, pode continuar em casa a trabalhar para uma canadiana que lhe paga 2.500 ou 3.000. Alguém quer que um filho continue a trabalhar na portuguesa? Não. E agora agradece porque o filho fica em Portugal, não vai para o Canadá. Qual é a dúvida sobre isto? Nesse caso, a própria fiscalidade do Estado deveria ser um bocadinho mais baixa para, de alguma forma, aumentar também... A fiscalidade devia ser mais baixa, ponto. Para tudo, para as empresas, para os consumidores, devia ser mais baixa, ponto. E essa é uma dimensão que torna difícil pagar salários mais elevados em Portugal, não é? Qualquer empresa que quer aumentar os salários sabe que, a partir quase do salário mínimo, aumenta 100 euros e entrega 100 euros ao Estado. É metade para o Estado, metade para o trabalhador. É uma coisa escandalosa, não é? É escandaloso. E o trabalhador sente-se um bocado traído no meio desse processo, não é? Porque recebe a notificação que tem um aumento salarial, mas depois isso traduz-se em muito pouco. Claro. O próprio empresário às vezes fica chateado. Frustrado. Porque ele gostava que o trabalhador recebesse mais, tem que entregar ao Estado, não é? Os impostos são um problema, mas não é só isso. Os impostos são um problema, não há dúvidas nenhumas sobre isso. São um problema com muitas dimensões. Mas aqui o problema é o modelo de negócios. Eu dou este exemplo porque estamos a falar da mesma empresa, não vou dizer nomes, estamos a falar de uma multinacional aqui e uma multinacional no Reino Unido contrata o engenheiro, paga-lhe muito mais. Porquê? Porque a que está em Portugal não está a fazer a mesma coisa que está a fazer a do Reino Unido. Não são comparáveis. Faz produtos de muito mais complexidade e por isso é que os vende mais caros e pode pagar salários mais elevados. Não é por gosta de pagar salários mais elevados. E por isso, em Portugal, isso só vai ser possível quando nós fizermos essa subida. Dizem-me jovens diplomados que os salários têm melhorado em Braga nos últimos tempos por causa disso.
É Não há um bom outra maneira. Se eu indicador, puder pronto. pagar 1.500, não vou pagar 1.600. Aliás, o empresário que possa pagar 1.500 e pague 1.600, se calhar até há um problema. Ou seja, é assim. Por isso isto só funciona com concorrência, não há volta a dar. Exatamente. Raquel Meira, o Fernando Alexandre estava a falar precisamente até da própria agilidade do Governo, agora a possibilidade de estarem todos os organismos do Governo centralizados na Caixa Geral de Depósitos, mas a verdade é que o próprio António Costa que também disse também que é, por exemplo, no que toca à questão da aproximação das regiões, que são os municípios, têm um papel fundamental porque são eles que conhecem o território, o tecido empresarial, os recursos humanos que existem em cada terra e são eles que estão em melhores condições para fazer a ponte entre aquilo que são as necessidades de formação profissional, da requalificação profissional, no investimento na formação dos jovens e das crianças, nas necessidades e nas empresas. E as comissões de coordenação também estão mais próximas da população do que propriamente a Administração Central, que está em Lisboa. No que toca àquilo que estivemos aqui a falar e a ver durante a tarde, esta questão da própria adjudicação dos fundos, a avaliação dos projetos, qual vai ser aqui o papel da CCDRN, além da própria avaliação dos projetos e da adjudicação desses mesmos fundos, também neste trabalho de networking de aproximar as partes que podem trabalhar juntas para chegar mais longe e criar-se inovação? Sim, nesse aspecto, bom, é óbvio que a CCDRN não vai ter um papel assim novo enquanto autoridade de gestão do futuro programa, é um manter as coisas, mas há indícios, há coisas que eu acho que são, até já agora, falando um bocadinho do passado e daquilo que a gente estudou no passado, é sempre o programa regional que consegue fazer a maior distribuição de verbas por os territórios de mais baixa densidade, ou seja, o programa que está mais próximo que consegue colocar também, pelo menos, mais dinheiro. Eles não gostamos muito de usar esta questão do per capita, mas a verdade é que consegue, exatamente dessa forma, porque é o programa regional que coloca mais investimento e mais fundos ao dispor dos municípios. E dessa forma, este programa traz uma grande novidade, que é aquela questão que já se apresentou do OP5, portanto, os próprios, neste caso, as entidades junto com os municípios, vão poder decidir a que áreas podem ser económicas, sociais, energéticas, ou que vão poder alocar os seus... Portanto, eles vão ter a capacidade de decidir, ao contrário do passado, em que estava muito já fechada essa escolha, porque há uma grande verba que está, de facto, nesse OP5, que é perto dos cidadãos, que eles podem decidir. E depois há outras áreas em que eles podem também candidatar-se, obviamente que já estão pré-formatadas nos outros OPs. O OP1, conforme até foi dado o destaque, que é aquele que tem, de facto, maior incidência na questão das empresas, embora esteja lá a digitalização da administração pública, é essa que fica no programa regional, tem 1.000 milhões de euros entre os 3,4, não é? Portanto, muito perto de um terço, assim fazendo contas de cabeça. Ou seja, e aí também temos algumas novidades, porque o programa regional ficou, de certa forma, e teve a oportunidade de selecionar muitas das tipologias que queria para o seu programa regionais. E quais são elas? São exatamente as dos sistemas dos apoios às empresas em investigação e desenvolvimento, essas sim que podem ter a tal colaboração com as grandes empresas. Tem a transferência de tecnologia, que está muito ligada a esse sistema de incentivos, mas que pode haver projetos que sejam só dinamizados por entidades do sistema de transferência de tecnologia, que está sempre a mudar sistema de interface, etc. Está sempre a mudar a sua nomenclatura. E eu diria que também tem um instrumento, uma coisa que é um bocadinho simbólica em termos financeiros, mas que nos vai dar aqui a oportunidade de promover
dinâmicas com o apoio deste estreito, já agora gostava também de falar que é da responsabilidade do departamento onde eu trabalho, já vem do período de programação anterior, que é a estratégia de especialização inteligente e que se preocupa com políticas no território, portanto apoiadas no território e naquilo que o território já tem, políticas de ideia e inovação, e que, portanto, tem que fazer esta ligação do ID, da inovação nas empresas e mesmo da própria administração pública a ajudar a que tudo isso seja de uma forma mais positiva e cresça. E, na minha opinião, um bocadinho naquilo que o Fernando Alexandre disse, de facto, as empresas da região norte, eu vejo que elas, obviamente que se vê que elas têm baixa produtividade, mas há pouco eu estava a dizer que no norte, pronto, porque são de facto aquilo que estudamos mais, porque somos uma entidade que representa a região norte, não desmesurando as outras regiões naturalmente, mas é aquela que nós conhecemos melhor. Eu acho que o nosso tecido industrial precisa de se terciarizar um pouco mais, ou seja, juntar, é que nós víamos muito desagregadamente os setores, não é? Víamos a tal especialização inteligente, não é? Exatamente, porque a digitalização e todas as questões de desafios societais que já foram aqui antes falados, devem integrar a indústria e, portanto, a indústria deve ficar cada vez mais também possuidora desses desafios e ligar-se e ter cada vez mais também serviços adicionais a oferecer ao cliente. Com esses serviços, não é, ela poderá ganhar maior valor acrescentado. Ora, são muitos problemas da nossa economia, do nosso tecido empresarial e que podem ser solucionados pelos fundos europeus, mas uma coisa é certa, os fundos europeus não nos vão dar mais tempo para usar aqui nesta conversa. Temos muito pouco tempo agora. Eu gostava de terminar, colocar uma pergunta muito cirúrgica a cada um de vocês e pedir-vos o desafio de tentar responder num minuto. E aqui, pegando nesta questão da especialização inteligente, Fernando, mais do que no que toca ao uso e à aplicação dos fundos europeus. Lutar contra a fraude, detectar a fraude precocemente, aliás, e nunca recebemos tanto dinheiro num espaço tão curto tempo e, de facto, vai haver uma má atenção pública muito grande para esses desvios e soubemos até de empresas que foram já alvo de buscas em maio pelo alegado acesso indevido a fundos europeus, mas mais importante do que a fraude, vai haver coragem política para apostas inteligentes em áreas que realmente merecem ser apoiadas e não distribuir, quase como Santa Casa da Misericórdia, por todas as paróquias e aldeias? Essa distribuição é sempre perigosa, não é? Ou seja, ter um decisor político de onde é que vai pôr o dinheiro, acho que é fundamental haver concorrência mais uma vez. A propósito da transparência, eu gostava de dizer que aquilo que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão faz é uma coisa extraordinária neste momento. Os dados dos fundos europeus estão todos disponíveis para os investigadores. Desde 2007 até 2021, por empresa, nós temos os dados das candidaturas, as avaliações, quanto é que receberam, em que data, o investimento realizado, o investimento de tudo. Okay? E por isso eu tenho neste momento 2 estudantes de doutoramento só a avaliar estes programas para empresas e há mais investigadores a trabalhar nisto e esta é a maior transparência que pode existir. Ou seja, e só respondendo à pergunta do Hugo muito rapidamente, da forma que o dinheiro tem sido dado a microempresas não parece ser eficaz, onde nas pequenas há um efeito muito significativo e os projetos em copromoção são os projetos com maior impacto, em particular no crescimento da produtividade das empresas. E por isso, as pequenas empresas ganham quando estão associadas a grandes empresas. É aquela interação que víamos há pouco numa das apresentações. Agora, setores e tudo isso, cuidado como é que isto se faz, porque eu não deixaria aos políticos escolher a grande margem de escolha aí. Ou seja, há critérios técnicos para tomar estas decisões, com a qualidade das candidaturas. As decisões políticas podem ser facilmente capturadas por interesses que não são necessariamente os interesses do país.
Fernando Cunha, ouvimos há pouco, dentro de 2 anos, em princípio, a Associação Fibernamics vai ter uma nova casa. Isto comporta também, lá está, e hoje é um dia importante porque a Associação está a um passo, de facto, de se tornar uma realidade, vai trazer novos desafios. O que é que podemos esperar desta nova fase da vida do Fibernamics e desta nova casa, onde vai haver mais meios, mais pessoas a trabalhar? O que é que vai acontecer? Sim, de facto vai ser bastante importante naquilo que é a implementação de uma estratégia que já está bem definida para os próximos anos no que diz respeito aos materiais fibrosos e compósitos, e ela assenta muito naquilo que permite dar resposta ao diagnóstico que o Fernando Alexandre colocou. E pegando no setor da fileira, do setor automóvel, ele está muito bem sistematizado e permite fazer uma análise muito interessante. E o diagnóstico, de facto, é esse que acabou de dizer. Mas, se calhar, um pouquinho mais que o diagnóstico, é importante perceber porque é que isso está a acontecer, não é? E o que é que nós podemos fazer para contrariar esse movimento. Dentro do que está a acontecer, e isto é uma perspectiva muito pessoal, se nós olharmos hoje em dia para a cadeia do setor automóvel, nós podemos verificar que, uma qualquer marca parte de um projeto de engenharia, que normalmente são sempre feitos dentro daquilo que são os grandes laboratórios e os grandes centros deles, normalmente situados na Alemanha. Ou seja, o valor acrescentado do projeto está na Alemanha. Depois, ele é dividido por vários subcontratados, o que chamou Tier 1, Tier 2, Tier 3, e depois é segmentado. Mesmo esses projetos, quando vêm, vamos pegar, por exemplo, no caso de injetar um painel de porta, nós temos a noção que, quando esse projeto vem para um nível empresarial, o equipamento que nos permite produzir essa peça injetada é algo que nós hoje em dia não temos em Portugal e temos que contratar lá fora. A matéria-prima que nós vamos utilizar para injetar também não a produzimos cá a nível nacional. No balanço e no final do dia, o que é que fica? A questão da mão de obra. Portanto, e é aquilo que vem buscar e muitas vezes nem somos competitivos. Como é que nós conseguimos contrariar isso? Obviamente é a partir daquilo que é o conhecimento e a capacidade que nós temos de criar novos produtos e novos processos. E a indústria automóvel é muito feroz nesse aspecto, porque de facto são os designados Tier 2, Tier 1, que têm que propor as grandes inovações aos grandes construtores. E isso dá a possibilidade deles irem para aí. Por isso é que é uma indústria bastante interessante. Pegando nisso, como é que nós conseguimos, então, trabalharmos na base, na matéria-prima e começarmos a criar competências de raiz dentro da Fibernamics? Isso é algo que nós tivemos a oportunidade e a felicidade de submeter ao abrigo do PRR, onde submetemos 5 grandes projetos em 5 áreas que são estratégicas para a Fibernamics, conseguindo um total de financiamento de cerca de 5 milhões de euros para 3 anos, e em que engloba desde dos recursos ligados à questão do mar e a procura de fibras a partir da reciclagem de materiais como a questão das redes de pesca, ou a partir da extração de fibras a partir de algas, mas também, desde logo, a parte ligada à construção, um setor também ele muito importante a nível nacional e no sentido de alinhar com aquilo que é a grande tendência. Mas como é que do mar vais para a construção? O que é que consegues dali retirar em termos de... Relativamente à questão da construção, nós temos muitos dos recursos que podem ser utilizados, nomeadamente para a construção de matéria de base para a utilização, para a captura do carbono e tudo assim ligado. Mas também ligados novamente à questão da água e à questão do mar, na capacidade de termos a filtração das águas, que hoje em dia vai ser um recurso cada vez mais escasso e provavelmente até vamos ter que ter pré-sistemas de tratamento de água nas nossas casas para podermos filtrar antes delas serem despejadas no esgoto. Para desonerar as hectares, no fundo, não é? Exatamente, e portanto cada vez mais essa é uma preocupação e isso é algo que também está previsto e temos um projeto no âmbito do PRR, mas também, desde logo, ligado à mobilidade. E a mobilidade, nomeadamente o setor automóvel, está a criar muita pressão nos construtores no sentido de termos cada vez soluções mais sustentáveis. E aqui, quando se fala em soluções sustentáveis, fala-se muito na parte da reciclagem, da reutilização dos materiais. Economia circular. Criando uma verdadeira economia circular, ou seja, a partir do estofo de um automóvel, nós conseguimos extrair fibras para criar o mesmo estofo. E aqui conseguimos novamente apanhar a crista da onda e conseguimos produzir tudo em Portugal e não termos que irmos às partes buscar a tecnologia fora, não é? Portanto, isso é muito importante e também está previsto no âmbito do PRR. E, por fim, um outro projeto também muito importante é voltar às origens e à produção de novas fibras naturais, nomeadamente como é a questão do cânhamo. Isto está a ser... Com a engenharia genética pelo meio? Esse é um dos pilares estratégicos da própria Fibernamics, no sentido de, assumirmos que as fibras naturais, por si só, podem não ter as características que queremos, nomeadamente a nível de consistência das propriedades para uma utilização no setor automóvel, então temos que procurar modificar geneticamente, e aqui o cruzamento com a parte da engenharia biológica, no sentido de conseguirmos ter fibras que são capazes, sim, de responder
esses desafios. E produzidas com terrenos o mais pobres possíveis e usando o menos água possível também. Sim. É uma das variáveis, algumas das variáveis que Sem vocês podem também avaliar. E também, nessa caso, nos processos de reciclagem, muito também pensando naquilo que são os processos de reciclagem, também eles muito biológicos. E, portanto, termos autênticas fábricas biológicas a conseguirem aproveitar e a reciclarem estes materiais. Estamos num mundo em que teremos até produção de produtos hortícolas verticais no centro das cidades. Está aberta a caixa de Pandora para um admirável mundo novo. Raquel Meira, chegados a 2030, vamos ter um país mais produtivo, com uma economia reestruturada e mais descentralizado? Bem, como eu comecei a dizer, não faço futurologia. Prognósticos, não é? Exato, e como também o Luís Pedro disse, começou por dizer, isso é muito difícil dizer, e de facto, mas quando estamos no planeamento das políticas, é óbvio que está por trás esse objetivo e essa visão de que estejamos melhores, mais produtivos, com maior valor acrescentado e também, obviamente, melhor aumentar o bem-estar das populações. E é por isso que também, quer seja a estratégia do Norte 2030, quer seja a estratégia de especialização inteligente, não esqueceu os desafios societais, o envelhecimento da população, que tem impactos na saúde, que tem impactos ao nível de diversos setores. Traz novos desafios também. E eu, pronto, não é para discordar do professor Fernando Alexandre, mas também quando eu a especialização inteligente não é para escolher politicamente um setor aqui e acolá. O que podem ser vários em simultâneo, mas que colocá-los a criar sinergias entre eles, não é? Colocar as empresas e os centros tecnológicos a conversarem entre eles. Por exemplo, este aspecto do mar é muito paradigmático, não é? Porque já se anda a falar, como já disseram há tanto tempo, do mar, e é preciso, por exemplo, criar, e estou de acordo consigo em relação às empresas, mas, por exemplo, as startups tecnológicas normalmente são sempre micro, ou é por aí que elas começam. Mas eu disse os programas, esse é um ponto importante, os programas como estão desenhados. Exato. Eu não disse que não devia haver financiamento para as startups, calma. Pois, exatamente. E nós consideramos, aliás, o investimento das startups no mesmo área política. Estou a falar daqueles valores muito baixos, dos 15 mil euros. Pois, não, pois, sim. Isso, não parece estar nada isso. Não é isso que estamos a pensar. Era mais a questão do nascimento das empresas e quando elas nascem, de facto, são normalmente microempresas, mas muitas vezes tecnológicas, muitas vezes dentro da própria Fibernamics, dentro dos próprios centros de tecnologia, alguém, ou das universidades, alguém que pega numa ideia e que vai fazer a sua empresa para tentar pelo menos colocar o produto no mercado. E é com essa política que nós vamos tentar chegar lá. Já agora, eu há pouco esqueci-me, não fica no PO regional, mas também para acrescentar, e já que também temos empresários na Assembleia, acho que é importante saberem que as empresas não vão ficar apoiadas apenas pelo OP1, mas também no OP2 vão ter apoios significativos à questão da eficiência energética e da descarbonização e também, pronto, naquilo que se designará, não sei como é que se designará, mas na linguagem comunitária é, salvo erro, o objetivo específico 2.4, a questão da economia circular vai ter apoios também às empresas e portanto, embora esteja pela própria linguagem da Comissão Europeia, que quis criar esse objetivo específico em conjunto com os resíduos, limita-do um bocadinho aos resíduos, portanto ele está misturado com várias coisas, mas é algo que não é só exclusivo, o apoio às empresas não é só exclusivo, vai ter áreas específicas para poderem fazer aí projetos específicos não muito alargados, mas para nessas matérias. Luís Miguel. De futuro. Obrigado, Raquel. Luís Miguel Ribeiro, chegados a 2030, como é que imagina as empresas do Norte, as associadas da AEP, vão estar mais resilientes, mais sustentáveis, mais independentes do ponto de vista energético, com maior valor acrescentado? Como é que vai ser? Ou não faz prognóstico? Essa é uma boa questão. Eu não me atrevo a dizer isso. Há uma coisa que eu gostaria é que, por um lado, os recursos que temos que
sejam mais e melhor utilizados ao serviço daquilo que são, de facto, as necessidades e no tempo certo que as empresas precisam. E eu sublinho o tempo certo, porque o tempo certo é que faz a diferença. Nós temos o recurso naquele momento. E por isso é que nós defendemos há muitos anos que os programas de apoio às empresas devem estar abertos em contínuo. As empresas não podem estar à espera que abram um aviso para um investimento que precisam num determinado momento, porque surgiu uma determinada oportunidade ou porque surgiu necessidade naquela altura. Não é quando abre o aviso. Abriu o aviso quando as instituições que gerem os programas decidem abrir. Por isso não pode continuar assim. Andamos a dizer isso há alguns anos e vamos continuar a insistir. E isso é absolutamente fundamental. Por outro lado, e teve com a questão do 2030 e 2025, 26, 27, 28, o que é que vai ser, como é que vão ser. Nós temos de ter uma gestão flexível dos programas comunitários. E eu dou o exemplo, e discuti isto ainda com o anterior Ministro do Planeamento, nós temos que ajustar os programas em função das necessidades e daquilo que é preciso no momento. Os espanhóis, agora há pouco tempo, decidiram que vão alocar uma parte do PRR para fábricas de produção de chips. Os franceses também. Nós, em Portugal, não podemos mexer naquilo que está definido. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Isto é uma questão de definir prioridades e de fazermos uma boa utilização dos recursos. E por isso é que isto não podemos continuar a cometer os erros do passado face àquilo que são os desafios que temos no presente e no futuro. Por isso, quando me perguntam como é que vocês empresas de 2030, não lhe sei dizer. Há uma coisa que eu também acho que não podemos esquecer. Por um lado, todas as grandes empresas nasceram pequenas. Sim. E por isso, a empresa, por ser mais pequena, não deve deixar de ter apoio por esse facto. E em segundo, não podemos também esquecer que foram os setores tradicionais da nossa economia, o têxtil, o calçado, a metalomecânica, todos esses setores, que permitiram que Portugal reconquistasse a sua capacidade exportadora, que permitiram que Portugal ganhasse cota de mercado de exportação e que permitiram que Portugal recuperasse da última grande crise. Por isso, estes setores, com inovação, certamente vão ser mais competitivos e continuarão a ser setores importantes para a economia nacional. Claro que os setores tecnológicos são importantíssimos, claro que puxam pelos outros setores, claro que devemos continuar a apostar. Não podemos esquecer as pequenas e médias empresas, não podemos esquecer os setores tradicionais, naturalmente com novos desafios, com mais inovação, mas é importante não esquecermos isso. E terminava só com uma questão que é mesmo uma nota de rodapé. Falámos aqui em produtividade de mão de obra, em produtividade de recursos humanos, mas também falámos, acho que aqui, sem dizer muitas vezes, uma coisa que cada vez mais faz toda a diferença, que é a produtividade do recurso, a produtividade dos materiais, que é a nossa capacidade de reutilizarmos, que para o nosso país e para a economia como a nossa é absolutamente fundamental. E acho que aqui isto hoje ficou claro, essa necessidade, não só por questões ambientais, mas também por questões económicas, por questões de equilíbrio da balança comercial. É absolutamente fundamental que nós sejamos capazes de estimular a economia circular, a reutilização. Agora, para isso, não chega a dizermos e estarmos aqui todos a dizer coisas engraçadas. É preciso seguir fazer. Fazer. E fazer acontecer. Luís Miguel Ribeiro, Raquel Meira, Fernando Cunha, Fernando Alexandre, obrigado aos quatro por terem estado nesta intensa tertúlia. Obrigado também pela vossa atenção. E as necessidades estão à vista, os desafios também, os prognósticos não se fazem, mas uma coisa parece-me que é clara, é que vamos todos a jogo. E para irmos a jogo agora é preciso fazer acontecer e criar mesmo aqui o match perfeito entre quem quer inovar e quem tem o conhecimento para permitir essa inovação, tornar essa inovação possível. Por isso, vamos à parte do networking, que é o momento mais importante do dia, e espero que vamos a jogo e daqui a uns 8 anos. Estamos cá de novo para ver o que é que aconteceu, já com o Fibernamics, com a casa construída e certamente com muitas inovações implementadas no mercado. Obrigado a todos, até já. From Science to People, a Fibernamics podcast.